Vamos orar mais uma vez. E assim, amado Deus, confessando com os nossos lábios aquilo que está em nosso entendimento, que cremos no Senhor de todo o coração, oferecemos as nossas vidas como sacrifício ao Senhor e pedimos a Tua ajuda nesta hora para vivermos de acordo com aquilo que está estabelecido em Tua palavra, Pai. Pedimos perdão por nossas fraquezas, nossas incapacidades, e que a cada dia que passamos aqui na terra, bem sabemos que estamos nos aproximando daquele grande momento, quando temos que nos encontrar com o Senhor e prestar conta dos nossos atos. Cada batida que dá nosso coração é um momento a menos, é um segundo a menos desse encontro. Cada dia que vivemos é um dia a menos em nossa existência aqui na terra. Então não sabemos quanto tempo teremos, ou quantas vezes ainda respiraremos, o nosso coração vai suportar as lutas, os estresses, as preocupações que vêm sobre nós. Te pedimos humildemente, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos dê força para continuarmos testificando da Tua palavra, da Tua verdade, e que nada que ocorra no nosso dia a dia seja um atrapalho para a nossa vida espiritual. Mesmo que o homem mortal, mesmo que o nosso físico esteja a cada dia envelhecendo e morrendo, que o homem espiritual se renove a cada dia, através de Cristo Jesus. Que a Tua palavra, aquela que vem trazer vida para nós, que possa nos vivificar de dentro para fora e a cada dia nos renovar com o renovo do Senhor. Assim como a águia se renova, assim como os pequenos brotos, eles nascem com todo vigor, que a cada dia possamos morrer e nascer novamente para o Teu reino. Que a cada dia haja morte em nós, que possamos morrer para os nossos próprios desejos e ressuscitar sempre com novos pensamentos voltados para Deus e para os Teus ensinamentos. No nome de Jesus Cristo, ajuda estas pessoas que aqui estão. Cada um deles tem seus motivos e seus objetivos pelos quais estão aqui. Tu sabes a necessidade de cada uma destas pessoas e que cada um de nós possamos voltar para os nossos lares com aquilo que viemos buscar da Tua parte e que nada seja feito de acordo com o nosso desejo e pensamento, mas que a Tua perfeita vontade prevaleça sobre nós nesta hora e que possamos, ó Deus, estar rendidos diante do Senhor. No nome amoroso de Jesus Cristo, Teu Filho, nós te pedimos. Amém. Amém. Vocês podem se assentar. Boa tarde a todos. Pois bem, eu disse para vocês deixarem suas Bíblias prontinhas e antes de lermos as Escrituras, eu quero primeiro deixar para vocês um pensamento que está na mensagem A Obra-Prima, que o reverendo Branham pregou, e eu quero então pegar este pensamento e aí sim levar isto para as Escrituras, para estudarmos este pensamento. Ele disse: enquanto ele estava descansando, porque Deus criou tudo e tal, e terminou Deus as suas obras e descansou. Bem, ele pega disto aí. Enquanto ele estava descansando e confiando em sua obra-prima, então seu inimigo veio e encontrou a esta grande obra-prima. E, pelo engano, ele se arrastou por baixo ali pelas paredes do jardim, e então ele atrofiou esta preciosa obra-prima. E ele causou-lhe um dano de tal maneira que esta obra-prima caiu. Bem, claro, ele está se referindo do trabalho que Deus fez no Jardim do Éden, ao criar todas as coisas, ao criar o homem e a mulher, e depois de tudo pronto, ele descansou de suas obras, ele concluiu. Não que ele estivesse cansado. De um lado, nós poderemos falar, sim, que aquilo custou algo a Deus. Aquilo lhe custou algo, sim, quando ele concluiu sua obra. Do mesmo jeito que Jesus disse: quem me tocou? Eu sinto que de mim saiu virtude. Não é? Então, enquanto ele descansava de suas obras, o inimigo veio, sorrateiramente entrou ali no jardim, e através do engano, ele atrofiou, deformou aquele quadro tão formoso que Deus tinha criado. Observe o que este homem de Deus fala aqui.
deste primeiro tropeço que se produziu na grande obra-prima de Deus. A noiva que ele constituiu para o seu primeiro Adão no jardim do Éden. Se eu citei isto, a noiva que ele constituiu para o primeiro Adão, se há um primeiro, tem que haver um segundo. Então, do jeito que ele criou ou constituiu uma noiva para o primeiro Adão, ele também constitui uma noiva para o segundo Adão. E se o inimigo de Deus, através do engano, deformou a obra-prima, a noiva, que foi preparada para Adão, a ponto que, quando Adão a conheceu, ela já tinha sido tocada pelo diabo através da serpente, então isto poderia se repetir com a noiva que foi constituída para o segundo Adão, ou Jesus Cristo. E isto foi a preocupação do apóstolo São Paulo. Este tropeço desta primeira noiva veio como o resultado do inimigo de Deus, que de algum modo ganhou confiança e obteve acesso a esta noiva e trouxe o engano para ela. E é necessário que você se recorde pelas Escrituras, pelos relatos da Bíblia Sagrada, que essa mulher na Bíblia, ela sempre representa uma igreja. Uma mulher poderosa, uma mulher virtuosa nas Escrituras. Porque eu disse, sou mulher poderosa, você disse, o que seria isto, uma mulher poderosa? Bem, quando Jesus disse, eu sinto que de mim saiu virtude. Virtude é força e poder. Então, por isso que Salomão se refere à mulher virtuosa. De alguma forma, ela tem um certo poder. Virtude. Ela tem tanta virtude que ela atrai aqueles que convivem com ela. Ela sustenta, ela aguenta todo o baque do lar. O homem pode se descabeçar, pode fazer o que for. Não que ele possa. Eu estou dizendo, se ele faz isto, mas se a mulher permanece na sua posição, ela segura aquele lar. Ela pode salvar aquele lar. Mas se a mulher sair um milímetro de sua posição, tudo pode ir de água abaixo. Este é o poder que a mulher tem dentro de um lar. Vê? Pois bem, uma mulher poderosa ou virtuosa nas Escrituras, ela representa uma igreja verdadeira, uma noiva. E uma mulher má ou uma prostituta nas Escrituras, ela representa a igreja caída. Uma igreja que rompeu seus votos matrimonial. Uma igreja que não foi fiel ao seu esposo, à palavra. Bem, é por isso que o reverendo William Branham, ele disse no sermão, o que farei com Jesus, chamado Cristo? Ele disse, a igreja sempre é representada por uma mulher, porque a noiva de Cristo é uma mulher. Eva é quem falhou. Ela é uma das que deve ser redimida. E a igreja é uma mulher que é redimida. Se você pensar neste nome, redimido, vindo então de redenção, então você percebe que quando se redime algo, é porque aquele algo já te pertencia. A lei da redenção tratava disso, por isso que era um parente próximo que poderia fazer isso, poderia redimir uma propriedade, como aconteceu no caso de Boaz, quando redimiu Ruth, e assim sucessivamente. Jesus Cristo é chamado de o nosso parente redentor. O nosso redentor, parente. Ele se fez homem para se tornar um de nós, para poder nos comprar de volta para Deus. Então não éramos que não éramos de Deus. Melhor dizendo, não é que nós não éramos de Deus e Jesus nos comprou para Deus, como se tivesse acrescentado algo ao grande depósito divino. Não, senhores, éramos de Deus, nos afastamos dele, caímos da graça, nos afastamos do seu caminho, Jesus se tornou nosso parente para nos comprar de volta. Se a igreja, a noiva de Cristo, ela é redimida, significa que ela caiu da sua posição durante a sua trajetória. E é necessário então que haja redenção, haja compra de volta. Vê? É o que aconteceu com aquela escrava. Você sabe, você sempre canta aquele hino, eis a escrava resgatada, né? Grande preço Cristo deu. E assim sucessivamente. Agora,
É profetizado pelas Escrituras que nesta hora final, o inimigo entraria nesta lavoura de Deus, ou nesse jardim de Deus, e outra vez ele usaria o engano, com astúcia, para poder ter entrada. E nesta entrada, ele traria consigo o engano e atrairia da parte da igreja uma confiança, e como resultado desta confiança, ele colocaria então engano dentro da igreja, porque primeiro ela confiaria no inimigo. Ele viria como? Paulo disse que os ministros da injustiça se passariam por ministros da justiça. Os ministros de Satanás se passariam por anjos de luz. Então, o que significa isto? Eles representariam verdadeiros atores e atrizes, vamos dizer assim. Representação. Eles representariam algo. Paulo disse que eles terão forma de piedade, como tendo forma de piedade. O que é piedade? Temor de Deus. Então, eles representariam uma vida de temor. São muito cuidadosos, muito temerosos. Cuida da vida de todo mundo. Preocupa-se com tudo. Não tolera nada. Misericórdia isso, misericórdia aquilo. Deus me livre disso e daquilo. E assim vai. Uma santidade fajuta fabricada, com o propósito de enganar. Porém, tais pessoas jamais acreditam que são instrumentos do inimigo. Para começar, eles foram enganados em suas mentes. Eles têm suas mentes deturpadas primeiro, a tal ponto que a mentira passa a ser verdade, e eles combatem a verdade dizendo que aquilo é mentira. E assim como no período de Saulo de Tarso, perseguiram a igreja de Deus, achando que estavam fazendo um serviço para Deus, estes mesmos farão a mesma coisa, perseguirão a verdade, lutarão contra a verdade, achando que são defensores do Evangelho, porque eles não sabem que foram enganados pelo inimigo em suas mentes, perderam suas mentes para o inimigo. Porém, eles não sabem, se soubessem não fariam isso. Agora, você quer ver como Eva fez? Simples, você olha pelas Escrituras, e nós já nos referimos a isto outras vezes. Deus disse para ela: no dia que você comer, você morre. Em outras palavras, há veneno nisto. Ou você quer tentar a Deus? A Bíblia diz em Marcos 16, comerão coisas mortíferas e não lhe farão dano algum, não é isso? Eu sou filho de Deus, eu sou crente, peraí, aí pega um ácido sulfúrico, ou qualquer outro ácido, tem um que desentope cano, né? Eles chamam de diabo verde. Eu fui atrás disso para desentupir o encanamento. Cheguei de mercado atrás do cão dos infernos. Eu quero um negócio chamado aí cão dos infernos. Que negócio é esse, moço? É um bicho aí que eles chamam de diabo desentope cano. Ele disse: não, menino, isso é diabo verde. O nome que deram para o produto, um ácido que tem. Mas você tem o verde, se não tiver eu quero o vermelho, o preto, eu quero desentupir o cano lá de casa. E tem, né? Tinha. Comprei, realmente desentope mesmo, é bom. Não estou fazendo a propaganda não, mas foi o que salvou meu dia lá. Você mistura na água quente, despeja aquilo, coloca água fervendo em cima, e ele tem uma reação, né? Naquela reação ele ferve tudo que está ali do ralo, vai embora mesmo. Quer ver complicado? Olha, eu não sei porquê, dificilmente você vê uma mulher careca, né? Mas como o cabelo delas cai, meu Deus, não tem ralo que aguente, né? Entope tudo. Verdade é essa. Cuidado, você não dê muito trabalho para os homens, não para os pedreiros, não. Tenha cuidado quando pentear o cabelo, porque sempre cai bastante. Né? Eu sei o que é isso. Bem, mas aquele produto desentupiu, agora vai eu. Você quer saber como eu sou crente? Aí pega um tubo daquele negócio, coloca na comida e passa para dentro, porque Marcos 16 diz: beberão coisas mortíferas e não lhe fará dano algum. Isto é provar que sou alguma coisa ou tentar a Deus? Você vai morrer, morre. Não tente a Deus não, não pule de 10 andar para ver se os anjos te seguram não. O diabo levou Jesus para um pico alto do templo e disse: olha, te lança daqui para baixo. E citou as Escrituras. O bicho é ruim, né?
Levou para as escrituras. Está aqui, ó. Aos teus anjos dará ordem, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todo o teu caminho. Eles te sustentarão. Já disse o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. Não é assim não, diabo. Agora você percebe que ele citou o Salmo 91 para Jesus, porém ele citou aquilo ao contrário. Olhe o que está escrito no Salmo 91 e veja a referência em Mateus 4, e creio que Lucas 4 também, mas Mateus 4 eu tenho certeza. E você veja que a referência ali que é mostrada, o diabo não citou como está escrito. Ele citou parte do Salmo 91, mas não da forma que está escrito. Ele mudou as coisas. Do mesmo jeito que ele fez com Eva. Agora, a forma que ele fez com Eva, ele não desfez do que Deus disse. Ele só acrescentou algo. Ele apenas acrescentou uma coisinha ali. E nisto que ele acrescentou, ele conseguiu realizar seu intento. Ele conseguiu dela um resultado. E esse resultado foi ela confiar no que ele lhe ensinou. Deus disse, tem veneno nisto. Em outras palavras, né? No dia que você comer, você morre. Se praticar isso, você está fora da minha presença. E o diabo a deturpou, disse, foi assim que Deus disse? E ela disse, sim. Ela citou exatamente como Deus tinha dito e ainda falou um pouquinho mais. Este pouquinho mais, quem tem uma Bíblia mais próxima? Veja aí, abra para mim rapidinho enquanto eu estou falando, nas palavras de que Eva disse para a serpente. Eu só tenho isto como uma revolta. Eu tenho isto como aquele filho, aquela filha, aquele membro, que você diz assim, olha, não faz isso, papai do céu não gosta disso, isso é contra a palavra de Deus. E esta pessoa pega isto e ela fica amedrontada. E ela diz, se eu não fosse crente, eu faria desse jeito. Se eu não fosse deixar papai do céu brabo, eu faria. Então é mesmo que ter feito. A tentação de Eva e queda do homem, não é? A serpente disse à mulher, veja, mas do fruto da árvore, versículo 3 de Gênesis 3, e disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. É isso que você encontrou aí, você que olhou na sua Bíblia, certo? Agora, se você voltar um pouquinho antes, você encontra Deus dando ordenança para a mulher, não é? Quando ele disse. Onde é que ele disse? Onde é que você vai encontrar aqui Deus dizendo para não fazer isto? E ordenou Deus dizendo, aqui, o capítulo 2, versículo 15, e tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Onde foi que Eva encontrou estas outras palavras? Onde está isso? Não tocareis. Onde foi que Deus disse isso? Ele disse, não coma. Mas ela, além de dizer isto, ela ainda colocou uma proibição. E eu não vou entrar nesse detalhe, neste culto, mas eu lembro que eu já preguei sobre isto. Isto mostra o quanto que ela estava revoltada com a proibição que Deus tinha dado. Deus exige de nós obediência. Porém, nós colocamos um fardo ainda maior como desculpa, como revolta, para que isso se torne mais pesaroso para nós ainda. Deus não disse, não tocareis nisso. Ele disse, não coma. E quando a serpente quis saber de Eva, ele já descobriu, ele já entrou em contato com seu espírito, ele já entrou em contato. Olha, você acha que o diabo conhece os teus pensamentos? Um profeta de Deus disse, se você tem algo a fazer, se você tem algo importante que você tem que fazer, uma decisão a ser tomada, então não conte aquilo a ninguém. Quando você conta, o diabo ouviu. E ele começará a trabalhar contra aquela tua decisão. O diabo conhece teu pensamento? Não, senhores. A menos que ele olhe aquilo pelas tuas expressões. Porque se eu olho para você e tiver aquela coisa, eu já sei, esse camarada está triste. O que é que foi? Brigou em casa? O que aconteceu?
né? Eu não sei teus pensamentos, mas eu posso deduzir alguma coisa por causa do teu semblante. Era assim que eu estava quando eu evangelizava em Campina Grande, estava no ponto de ônibus. Realmente eu estava triste, que misericórdia, mas eu não sabia que eu estava tão triste assim. Mas eu estava com a cabeça, estava envergado, não sei como a coluna aguentava aquilo. E o senhor parou do lado, começou a conversar comigo, disse, quantos anos você tem? Eu disse, eu tinha cerca de 17 anos naquele tempo. E ele disse, rapaz, eu estou com 60 e tantos anos, mas eu ando nessa tristeza que tu estás não. Levanta a cabeça, está triste demais. Está parecendo um velho que não consegue dar nenhum passo. Você é um cristão, você é crente, mas estás andando como um derrotado. Levanta a cabeça, que tristeza é essa? Eu não disse para ele que estava triste, mas pelo meu semblante ele conheceu. É isso que acontece. Se o diabo joga conosco, assim, ele percebe por tuas ações, pelo teu jeito, pelo teu semblante. Então ele já percebe e pode, inclusive, até dizer qual é teu pensamento. Você diz, realmente é mesmo, é o que está acontecendo mesmo. Veja, o que Jesus disse sobre o jejum? Talvez você pense que isso é psicologia, ou que eu estou entrando em detalhes diferentes. Isso é Bíblia. Jesus disse, quando jejuares, porque a minha avó, quando jejuava, misericórdia, dia de jejum era tristeza. Olha o povo triste porque não comeram. Que tristeza, tudo triste, aquela coisa. O que é que foi? Estou jejuando. Aí meu primo dizia, ô pai velho, que era meu avô, pai velho, a gente pode fumar quando está jejuando? Ele dizia, pode, só não pode tragar a fumaça. Você vê. Que revelação esse povo tem, né? Você pode fumar, mas não engula a fumaça, senão quebra o jejum. Mas, meu Deus. E tudo triste, aquela cara de tristeza, tudo jejuando. Que estava jejuando. Só, a alegria era só quando comia. Aí já comia e descia umas talagadas de bebida, de pinga e aquela coisa toda. Aí quebrava o jejum. Você vê que os ensinamentos que esse pessoal tem. O que Jesus ensinou? Quando jejuares, unge tua cabeça. E quem foi que disse que podia pentear cabelo sexta-feira da paixão? Pode não. Até os santos, as imagens da parede eram cobertas com pano, né? Que tristeza, não podia varrer casa? As meninas gostavam, porque hoje não se varre casa. A sujeira é longe. Pois, Jesus disse, quando jejuares, unge tua cabeça, lava teu rosto, para não mostrar esse semblante triste. Esse semblante triste aí. Então todo mundo já sabia que estava jejuando pela tristeza. É isso que eu estou dizendo para vocês. Eu estou vindo de qual pensamento? O diabo não sabe teus pensamentos, mas ele jogará contigo até que descobre. Vê? Até que descobre. Ele jogou com Eva de uma forma muito sutil. O que Deus disse? Ele te proibiu isto? E ela citou para ele o que Deus tinha dito e citou algo mais. Acrescentou algo àquilo que Deus tinha falado. Então o diabo entendeu que teria um grande êxito com Eva. E ele, para ter êxito, ele não disse, olha, esse Deus é mentiroso, isso não é verdade. Não. Ele apenas disse, certamente, não morrereis. Ele colocou um não no meio. E aquilo deixou Eva com a mente tão tonta, que o que Deus disse é veneno. Eva disse assim, a Bíblia diz assim, ó, e viu a mulher que o fruto, não é, desta árvore era agradável, era bom. É mais ou menos assim que está? Deixa eu me ver, senão vou citar errado. Espera aí. Olha aqui o versículo 6 de Gênesis 3. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, quem disse a ela que era boa? Se Deus disse para ela que não era. Não é assim que às vezes as pessoas fazem, que nós fazemos muitas vezes. O que Deus exige de nós, o que Deus exige, o que Ele proíbe. Daí a pouco vem alguém e diz, que é isso, rapaz, isso não tem importância não, larga de mão disso. Que besteira é essa? Quem te falou isso? Esquece esse negócio, vive tua vida, vai gozar tua mocidade. Daí a pouco o que Deus disse não tem nenhum valor. Este é o trabalho de Satanás. É invalidar em nossos pensamentos a palavra de Deus. E assim ele traz o seu engano. Aquilo que Eva olhava e sabia que era errado, que era feio, que era horrível, que era veneno, que era morte. Rapidamente mudou. Disse, opa, recebi uma nova revelação agora. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. O resto vocês já sabem. Vê? O resto vocês já sabem. Pois bem, a mesma coisa acontece com a igreja.
o mesmo. Eu disse antes de fazer esses comentários que aqueles que são instrumentos do adversário não sabem que o são. Por quê? Primeiro, suas mentes são mudadas, seus sentidos são mudados. Agora, o apóstolo Pedro nos advertiu sobre isto. Se você agora quiser acompanhar a leitura, por isso que eu disse, fique sentadinho, porque nós vamos estudar isso com calma, não é? 2 Pedro, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Vamos ver isto aqui nas Escrituras. Nós encontramos agora este homem de Deus falando sobre o passado e nos falando sobre o futuro. A segunda carta de Pedro está lá perto das cartas de João, um pouquinho antes do Apocalipse, que são pequenos livros, pequenas páginas, né? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Veja, vamos lendo devagarinho, porque eu vou comentando alguma coisa com vocês. E também houve, passado, né? Houve entre o povo falsos profetas. Você sabe qual é o sentido da palavra profeta? Um pregador. Quando se está pregando, se está profetizando. Falamos sobre passado, presente e futuro. Viu? E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá. Isto é tempo futuro. Vê? Haverá. Entre vós falsos, agora já não fala profetas. Falsos mestres, que é doutores, ensinadores. Agora, eles farão um trabalho. Por isso está que. Isto quer dizer que não é abertamente, mas de uma maneira sutil, eles introduzirão. Porque aqui eu estou lendo e comentando. Então, às vezes quando você viu falar uma palavra diferente, você sabe que não é a leitura, são comentários. Então veja bem, para que você entenda essas passagens. Haverá, falando do futuro, entre vós falsos mestres, que é falsos ensinadores, que de forma sutil, não abertamente, introduzirão encobertamente heresias destruidoras. Talvez na sua tradução esteja heresia de perdição. Não é isso? Heresia de perdição. É destruidora em outras versões das Escrituras. Agora, a pergunta é, introduzirão onde? Bem, quando eu estava analisando isso, eu não sabia se a palavra seria onde ou aonde. Porque essas duas palavras são bem diferentes. Uma quer dizer em determinado lugar, não é? Onde ou aonde, eu não sei agora como explicar isto, não é? Então eu espero que vocês compreendam, que agora mesmo eu não sei falar. Eu sou ruim de português, que é uma beleza. Sou ruim de português. Ok. Introduzirão. Aonde haverá essa introdução? Em que lugar? A tradução West das Escrituras nos diz que estes mestres falsos, eu estou ainda no versículo 2, certo? Então guarda aí com o dedo essa parte. No versículo 1, aliás. A tradução West nos diz que estes mestres falsos, eles têm uma natureza tão peculiar que eles introduzirão estas heresias ao lado da verdade, ou juntamente com a verdade. Vê? Significa que falarão da palavra de Deus, porém, junto com isto, introduzirão as heresias. Do mesmo jeito que a farinha estava tudo muito bem, mas Jesus disse que a mulher colocou um pouquinho de fermento na farinha e aquilo levedou toda a massa. E mulher é o símbolo da igreja, como eu disse no início. Significa que este fermento seria colocado pela igreja, no meio da farinha, no meio da palavra. A farinha representa isto, o pão, o trigo e a palavra de Deus. Pois bem, estas heresias destrutivas, heresia de destruição, de perdição, seriam inseridas na igreja quando a palavra fosse ministrada. E isto vai de forma tão sutil que as pessoas comem e não sabem diferenciar a verdade da mentira. E quando isto é feito, é com um propósito para uma negação, para se negar.
Do jeito que Eva negou a verdade de Deus quando aceitou a mentira do diabo, a igreja também nega a verdade da palavra quando ela passa a crer numa mentira doutrinária e defende aquela mentira achando que é a verdade. Olha a continuação. E negarão o Senhor que os resgatou. Esta palavra, negar, significa dizer não a. Mas você não encontra as pessoas dizendo não para Deus. Todo mundo diz, eu amo a Deus, eu amo Jesus, eu gosto do que está na Bíblia. E como negam? E como crucificam? Crucificam outra vez o Filho de Deus e o expõem à vergonha pública, se torna uma vergonha para o Evangelho, um tropeço. O que se tornou o mundo evangélico? Um tropeço. Vê? Para as pessoas se converterem. Vá pregar sobre o amor de Deus, vá falar sobre Jesus, vá converter as pessoas. Eles te mostrarão toda essa bagunça, entre aspas, pentecostal, entre aspas, que está aí, e dirão, é isso que vocês querem que eu seja? Hã? Esta bagunça, em nome de religião? Esta vergonha pública que se tornou o nome evangélico? Eles dizem, muito obrigado. Vê? Porque heresia de perdição, que é para trazer perdição para as pessoas. Pois bem, essa palavra negar quer dizer não a, ou desatender, ou recusar-se. Então eles não atendem, como Eva não atendeu. Eles dizem não ao que Deus disse e sim ao que Satanás diz. Eles recusam-se a se submeter ao que Deus tem falado. E desatender ou recusar-se. Quando eles fazem assim, olha a continuação do versículo 1, a conclusão. Trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Porque vem de repente para eles. Eles acham que estão salvos. Pensam que estão salvos. Pensam que são obedientes. Pensam que já nasceram de novo. Então a coisa cai de repente, porque quando eles pensam que são, e ninguém lhes pode dizer ao contrário, ninguém lhes pode provar pelas escrituras ao contrário, quando mostra pelas escrituras, em seus pensamentos já estão inseridas as interpretações que o inimigo trouxe, e eles não acreditarão na verdade. Então quando eles descobrem que a destruição está caindo sobre eles, é tarde demais. Quando descobrirem que o arrebatamento já se deu, é tarde demais e terão que enfrentar a grande tribulação. Agora vamos para o versículo 2. E muitos, que pena, que lástima, não é 2 ou 3, é muitos, seguirão as suas dissoluções. Muitos. Porque aí que está a diferença. Muitos se perdem, poucos se salvam. Não é assim? Agora, foi Jesus quem disse, são poucos os que se salvam. E ele disse, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, o espaçoso caminho. Né? O larga é isso, mais ou menos isso. Eu posso mudar a sequência da ordem, porém, se eu colocar o 2 antes do 1 ou 1 antes do 2, a soma total será 3, não é? A soma total será 3. Eu só não posso dizer que 1 mais 1 é 3. Mas se eu colocar 1 mais 2 ou 2 mais 1, vai ter que chegar nos 3. Ok. Então, creio que a sequência é, larga é a porta, espaçoso o caminho, que conduz à perdição, e não são poucos, são muitos que andam por esse caminho, que entram por esta porta. Estes entraram porque foram enganados, foram seduzidos. Se estes foram seduzidos, porque dentro de si eles tinham já este dispositivo que seria acionado pela mentira do diabo. Assim como nos filhos de Deus há um dispositivo que chamaríamos de uma fagulha de vida. Fagulha de vida eterna. Uma parte de Deus. E quando a palavra da verdade atinge esta fagulha, né, ou esta parte de Deus, isto acende, isto te vivifica. Você desperta para uma nova vida, para uma vida de obediência, de temor a Deus. Vê? Então a tua teofania, ou aquela parte que ficou, porque você veio, você estava em um corpo. Você estava em um determinado lugar. E para você vir habitar este corpo, você teve que abandonar uma coisa lá, para vir morar neste corpo. E um dia você vai ter que deixar este corpo. E a parte tua que ficou lá clama para voltar. Paulo disse, há corpo celeste, corpo terrestre. Há 3 tipos de corpo: terrestre, celeste e glorificado.
Você só pode chegar até a presença de Deus com um corpo glorificado. E esses 3 corpos se juntam, ou o corpo celeste se junta com o terrestre, formando o corpo glorificado no momento da ressurreição. Só assim você poderá ir para a 7ª dimensão, ou para a presença, ou estar diante do trono de Deus e assim sucessivamente. Mas não é o nosso tema neste culto, se bem que essas coisas chamam a nossa atenção, né? É gostoso falar sobre isso, né? Pois bem, ok. Muitos seguirão as suas dissoluções. O irmão Liveiro, há muitos anos atrás, ele disse que esta palavra dissolução, ela tem uma chave, como diz, uma raiz, uma palavra raiz por trás, que quer dizer pálido. Pálido. Você não se preocupa quando vê o seu filho pálido? Não é? Esse menino está muito pálido. Dá sulfato ferroso para ele. Era assim, antigamente tudo se resolvia com sulfato ferroso. Ainda existe isso para vender? Ainda existe, será? As novas fórmulas, né? Tudo, dá sulfato ferroso para o menino. Não é? Você vai visitar o doente no hospital, você vê aquela cor apagada. E já dizem, trazem sangue, tragam sangue, doem sangue. Vê? Bem, pois esta palavra, o irmão Liveiro diz que ela vem de algo lá atrás da palavra raiz, que quer dizer pálido. Significa que estas pessoas, muitos seguirão suas dissoluções. Significa que eles estarão sempre se distanciando do sangue. Uma vez que distanciam-se do sangue, é porque estão se afastando da luz. E a luz não é outra coisa a não ser o verdadeiro ensinamento sobre Deus. Ora, Jesus disse, eu sou a luz. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Ok, que luz é esta que brilhou? E a profecia dizia, aqueles que estavam em trevas viram uma grande luz. Que luz foi esta? Foi seu ensino, o ensinamento que ele trouxe sobre Deus. Passou esse ensino para os discípulos e disse, agora vós sois também a luz do mundo. E assim sucessivamente. Agora, quando uma pessoa distancia-se desta luz, ela se distancia também do sangue. É automaticamente. E João disse, agora, se nós andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vê? Então, estes que seguem o falso ensino, os falsos ensinadores, que vêm ao lado da verdade de forma encoberta, trazendo heresia, ou aquilo que não é correto, aqueles que seguem isto, seguirão essas dissoluções, ou ficarão pálidos por estarem se afastando do sangue, porque, consequentemente, estão se distanciando da luz, afastando-se daquele que os comprou. Continuação do versículo 2 diz, pelos quais, que significa por causa destes, viu? Por causa destas pessoas, será blasfemado o caminho da verdade. Puxa, poderíamos entrar aqui nesse termo aqui sobre blasfêmia. O quanto que a verdade de Deus está sendo blasfemada por causa destes que trouxeram heresias. Vê? E ele chega a combater a verdade, a blasfemar contra a palavra de Deus, blasfemar contra o Espírito Santo, vê? Por causa do que lhes foi ensinado, vê? Pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Observe aqui, o que estes homens fazem é trazer o caminho da verdade em descrédito. Desacreditar as pessoas sobre aquilo que é a verdade. E aí você enfrenta esta batalha todos os dias, com seus próprios amigos, com seus próprios irmãos. Quando você lhes mostra a verdade, e eles dizendo que creem naquela verdade, no entanto a negam. É o que aconteceu no Paraguai, quando estávamos em uma reunião ministerial, cerca de uns 18 ministros, e eu já falei isso para vocês, inclusive, e o irmão Brian estava pregando sobre a divindade, a deidade de Jesus Cristo, e o ministro se levantou dizendo, ele não se levantou na forma de dizer, continuou sentado, mas pediu licença e foi ler o livro da Zero, dizendo, eu vou mostrar porque eu continuarei crendo que Jesus é o próprio Deus, é o próprio Pai. E quando ele começou a ler aquela citação do irmão Brana, o irmão Consuleco disse, eu te mostrei mais de 20 referências do próprio William Brana, onde ele diz que porque Jesus era um com seu Pai. Ele diz que era porque o Pai estava habitando nele, não que ele fosse o Pai. E tu vens me mostrar uma citação para combater 18 ou 20?
Somente descendência da serpente contesta a palavra de Deus. Agora, se tu acha que essa citação tua está certa e todas estas estão erradas, significa que tu crê hoje, que tu entende mais do que aquele que escreveu o livro? É o que você vê hoje. As pessoas hoje acham que sabem mais do que Pedro. As igrejas hoje acham que sabem mais do que Paulo. Paulo conhecia Deus como um pai de Jesus Cristo. Mas hoje ele diz, não, Paulo não tinha revelação, não. Então Paulo estava blasfemando quando ele disse, por causa disso, eu me imponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vê aonde o engano leva as pessoas? É desta forma. E assim a verdade então é blasfemada. Assim o caminho da verdade é levado em descrédito. Em outras palavras, eles chegam a ser uma mancha no meio da revelação de Jesus Cristo. E aqueles que se param pela verdade e se identificam com a verdade e com o mensageiro que nos trouxe de volta ao caminho apostólico, ao caminho da verdade, estes se tornam como uma mancha em nosso meio. Porque diz, olha, é a mesma coisa, mas não é tudo crente porque um briga com o outro. Não é tudo evangélico, tudo disseram que a igreja católica era grande prostituta, e porque entre eles não há união. Por causa deles, o caminho da verdade é blasfemado. E agora, quando todos saem da denominação e vêm para esta mensagem, não pense que é diferente. O mesmo diabo que entrou no jardim do Éden, onde não havia nada de erro, nada de pecado, e deformou tudo, o mesmo diabo que entrou na igreja primitiva e, de acordo com a preocupação de Paulo, tirou a pureza da igreja, como fez com Eva, o mesmo teria que acontecer no tempo da restauração, quando Deus mandasse uma mensagem poderosa para nos tirar do sistema religioso. Outra vez saem daquele meio falsos ensinadores e com o nome da verdade, com o nome da mensagem, com o nome de revelação, com o nome de terceira etapa e tudo que vocês possam imaginar, procurarão encobertamente colocar heresia na mente das pessoas. E isto vai prosseguir até que Deus recolha seus eleitos e eles descubram que não foram nada a não ser palhas levadas pelo vento e prontas para o fogo. É só quando a palha para de voar por aí. É quando o fogo a destruir. Mas eles têm entrado junto com a verdade, pregam suas heresias, e eles se tornam traidores. Eles traem o resto de nós, que fazemos de tudo que podemos para permanecermos de pé. E por meio da associação, procuram se associar conosco, se juntar conosco. Vê? A mensagem inteira, eles começam a pôr toda a mensagem por terra e a questionar, inclusive, a reputação do servo de Deus, o William Marion Branham, porque este será o trabalho do diabo. Assim como ele questiona a Bíblia, lembre-se, o diabo não proíbe de ler a Bíblia. O diabo não está aí mais queimando a Bíblia como ele fez na era das trevas, nas eras passadas. Não, senhores. Aquilo só produziu mais cristãos. O diabo não, durante esse período de tempo, ele não está levando os cristãos a serem amarrados e queimados em fogueiras, nas praças públicas, a servirem como tochas, como era feito no passado, onde se colocava piche na cabeça dos irmãos e das irmãs, e aqui tocava fogo e era como festas para as suas festividades pagãs. O diabo mudou de tática. Porque ele matava um, tinha 10 na arquibancada, que dizia, eu também quero morrer por um Deus desse, que dá esta fé para a pessoa que morre, mas não nega esse Deus. Eu também quero ser cristão. Então o diabo mudou de tática. Sabe de uma coisa? Vamos abrir as portas, uma igreja em cada esquina, a Bíblia em todos os lugares, traduzida para todos os idiomas. Em toda casa ela pode ficar aberta no Salmo 91, não tem problema. E assim vai. Mas ele sabe como no meio de tudo isso colocar suas ideias e interpretação, e as pessoas pensam que são crentes, as pessoas pensam que são salvas, quando estão servindo a outro Deus, servindo a outro Jesus. Agora você quer ver? Vamos seguir um pouquinho aqui. Veja isso aqui. Observe, versículo 3. Versículo 3 de 2 Pedro, não é? Ok. Vamos lá, versículo 3. E por avareza,
Opa! Então você vê aqui um motivo. Existe um motivo que os condiciona, ou que os impõe, ou que os impulsiona. Existe um motivo. Avareza. E por avareza farão de vós negócios, com palavras fingidas. Meu Deus, negócio? Acredito que é assim na tradução que os irmãos estão lendo, certo? Negócio. Mas você fica sem entender bem. Por isso que algumas traduções das Escrituras eu não recomendo de maneira nenhuma. Mesmo assim, as usamos para fazermos comparações, associações. Vê? Ok. Olhando em outra tradução, a outra tradução mostra que farão de vós mercadoria. E o povo não deixa de ser isso. Dentro das igrejas. Mercadoria. Para que é usada a mercadoria? Compra e venda. Troca. Dinheiro. Dinheiro, dinheiro e mais dinheiro. Sabem que as pessoas são fiéis. Então toda pregação, toda mensagem é para arrancar dinheiro das pessoas. É para tirar tudo que as pessoas têm. Tudo. É dinheiro por trás. Porque o povo não passa de mercadoria. O povo se torna o negócio. O negócio. E por isso se fazem grandes propagandas do nome de Jesus. Não para alcançar almas. Não para salvar pessoas. Mas para aumentar o número, aumentar a renda mensal. Viu? E isto. Agora me diga, se você não fosse crente, você ainda ia querer ser? Ainda ia desejar ser crente? Talvez você dissesse, nunca mais. Eu nunca entraria mais em uma igreja depois de aprender algo sobre isso. Por quê? Porque até então sua confiança ou seu exemplo estava baseado no homem, nos pregadores, nas igrejas. Isto, na verdade, o que deve causar em nós é um temor tão grande, a ponto de você dizer assim, eu desejo servir a Deus e ser um cristão, mas não da forma que o diabo tem convertido as pessoas aí. E tomar a Jesus Cristo como teu exemplo, não as pessoas. Porque se está caindo 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, por que isso deve te atingir? Teu exemplo não é nenhum deles. Deixe eles ficarem para trás, siga você adiante. Você tem uma responsabilidade com a sua alma. Não com a alma do filho, da filha, do pastor, da igreja, ou seja o que for, é com a tua. A salvação é individual. Deus tratava com Israel como um povo. O erro de um, os outros pagavam. Acã pecou, muitos deles morreram. Vê? Mas com os gentios, Deus trata com um indivíduo. É 2 no campo, um será tomado, outro será deixado. 2 numa cama, viu? Um será tomado, outro será deixado. Individual. Então a responsabilidade é somente tu, é tua alma. Claro que enquanto estivermos nesta terra, fazemos de tudo para sermos uma ajuda para os nossos amigos, para os nossos irmãos, para os nossos parentes. Mas sabendo você que nenhum deles deve atrapalhar a tua caminhada, não fique aí com sentimentalismo, a ponto de ficar puxando, daqui a pouco eles te levam para o lado deles. Não, você não tem que pelejar com isso. Ninguém será levado para o céu desse jeito, pela barra da saia da mamãe, ou agarrado no cinto do papai, pegado no braço um do outro. Não. Cada um terá que caminhar pelos seus próprios pés, fazer sua própria decisão, ter a sua própria experiência. Não é porque papai era de oração, mamãe era mulher de oração, e eu vou me apegar nisso. Eu que tenho que ser isto, é você que tem que ser. É uma experiência com Deus, é você e Deus. Estes, por causa da avareza, farão das pessoas um negócio, terão elas como mercadoria, e com palavras fingidas. Então, palavras fingidas. Esta palavra fingida, ela quer dizer dar uma falsa aparência, ou representar falsamente. Foi o que eu disse antes, se tornam como atores, verdadeiros atores. Parece que é, mas não é. Os atores são treinados.
Eles chegam diante da plateia, em um cenário, um palco, um circo, um teatro, seja o que for, ou mesmo em um filme, e a mesma pessoa, ele age como um bandido e as pessoas, vamos dizer assim, entram no espírito do personagem, naquela representação, e começam a odiar aquele camarada. Ele deveria morrer. Esse camarada é ruim demais, senhor. É ruim demais da conta. Né? Mas quando muda aquela cena, aquela mesma pessoa veste outra roupa, muda o chapéu, né? Muda o penteado, coloca uns óculos e entra ali como um empresário, como um palestrante, uma pessoa totalmente diferente, outro linguajar, e ele é amado, é aplaudido pela plateia. Isso é representação. São pessoas treinadas para representar, e representam tão bem, porque a ideia é passar para as pessoas, não é? A essência de um conto, de um livro. E às vezes aquilo foi escrito em letras, estava primeiro na mente do autor, do escritor. E os atores, eles têm que realmente serem bons atores para retratar aquilo, para pegar aquilo do papel e apresentar da forma que foi pensado pelo autor. E fazer daquilo realmente uma história que você então comece a ver acontecimentos do dia a dia e até mesmo se ver naquele personagem. Foi assim que a Bíblia foi escrita. Foi assim. E muitos leem a Bíblia e suas vidas não é diferente da vida de Judas. Outros é a vida de Abraão em atuação. Outras é a vida de Sara, a vida de Lloyd, a vida de Timóteo. São personagens que Deus usou, que atuaram, né, além durante esse período da história, a trajetória da humanidade. Mas aqui estamos falando de uma representação diferente, onde pessoas com palavras fingidas, que é representação, representar falsamente, ou as palavras que são feitas com o motivo de enganar ou imitar para enganar. É assim que a mentira é introduzida na igreja, no meio do povo, através de uma representação falsa, de um linguajar fingido, falsificado, porém tem que ser de uma forma tão parecida ao real, que a pessoa diz como Eva: opa, Deus disse que isso era ruim, mas eu estou vendo que a coisa é muito boa. E entra de cabeça e defende aquilo com unhas e dentes. Agora, Paulo disse: sobre os quais, já de largo tempo, quer dizer, há muito tempo, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Então vocês podem ver que os motivos destes que entram entre nós, não estou mais me referindo ao mundo aí fora, não estou me referindo a denominações, não, eu estou falando do trabalho que estamos a realizar, viu? Vocês podem ver que os motivos destes que entram entre nós, no tempo do fim, é trazer heresias dentro da mensagem, através do engano, e isto é com o propósito de fazerem das pessoas mercadorias. Sim, senhores. Agora, você percebe aqui uma coisa. Podemos ver que o motivo real por trás de tudo é dinheiro. Dinheiro. Então, esses homens são vendedores ambulantes. Vendedores ambulantes da mensagem. Assalariados. Comprometidos. Eles não podem romper vínculos. Eles não podem desassociar-se uns dos outros para seguir a verdade. E por isso continuarão aglomerados, crendo em algo que não é verdadeiro. Vê? E eles temem em perder o que tem ganho, em perder a fama, em perder o grupo que tem e tudo mais. Agora notem, deixe-me ver se eu tenho alguns minutos ainda, por isso que eu pedi um culto mais cedo hoje, não é? Notem, como é que o engano vem entre nós? Justo como a serpente veio e não negou o que Deus havia dito, ela somente torceu as palavras para fazer soar de uma maneira diferente, ou para que Eva pensasse que Deus tinha dito assim. E a mesma coisa aconteceu na primeira era da igreja, até que outro evangelho
trouxe outro espírito entre o povo e acabaram crendo todos eles em um outro Jesus. Vamos ler isto em Gálatas capítulo 1, versículo 6. Veja o comentário que eu fiz antes desse versículo. O que aconteceu com Eva, aconteceu na primeira era da igreja. Outro evangelho foi pregado, e aquilo trouxe entre as pessoas outro espírito diferente do Espírito Santo. Viu? E o povo acabou crendo, todos eles, em outro Jesus. Eles já não tinham mais o evangelho, eles já não tinham mais o Espírito, eles já não tinham mais Jesus. Mas eles pensavam, eles estavam pregando um tipo de evangelho que trazia para eles um outro Espírito e, consequentemente, eles estavam crendo em outro Jesus. Mas nada disso eles sabiam, até que Paulo denunciou. Eles não sabiam que estavam neste erro doutrinário tão terrível, até que Paulo denunciou isto. Gálatas 1:6. Eu estou maravilhado, diz Paulo. Claro que vocês já ouviram essa leitura muitas vezes, já preguei inclusive isto aqui, ou coisas semelhantes. Mas vamos de novo aqui. Gálatas 1:6. Eu estou maravilhado. Quer dizer, eu estou abismado. Isto me causa espanto. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Você, quando lê isto, diz, meu Deus, um outro evangelho? Logo o versículo 7 te dá um nó mental. Porque Paulo diz, o qual não é outro. Aí as pessoas dizem, então é o mesmo. Veja. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Veja bem, deixe-me ler isto aqui em outra tradução da Bíblia. Estou maravilhado de que tão logo haveis se distanciado daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguir um evangelho diferente. Não que haja outro, mas é que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Aqui está a denúncia feita por Paulo. O apóstolo viu esta representação falsa, o que eu acabei de vos dizer. Atores sabem representar muito bem. Eles falam a palavras, eles pregam a mensagem, mas ali está inserido uma sentença de morte, que é uma falsa doutrina no meio. Veja, essa falsa representação do evangelho, isto que aconteceu na primeira igreja, como temos lido aqui em Gálatas, no capítulo 2, nos disse que foi devido aos falsos irmãos. Se você fosse ler agora o capítulo 2 de Gálatas, você ia entender que isto veio por causa dos falsos irmãos que entraram entre os irmãos, se associaram com os irmãos. Vê? Então, isto estamos falando que se repete no tempo do fim. William Branham disse que todo o Novo Testamento fala desta hora. Todo o Novo Testamento fala deste tempo. Também vemos a mesma advertência de Paulo em 2 aos Coríntios. Vamos ler. 2 aos Coríntios, capítulo 11 e o versículo 1. Para muita gente, as nossas palestras são cansativas, porque fazemos o povo ler a Bíblia, né? Porque eu sei que vocês leem em casa, mas eu não vou confiar muito, não. Então eu já pego vocês para ler a Bíblia aqui. Em casa é tanta preocupação, é tanta coisa. Às vezes você se senta, lê um pouco, mas nem todo mundo, né? Nem todo mundo faz isso. Então aqui você lê e você escuta, né? Eu tenho certeza que você tomou a sua dose. 2 aos Coríntios, capítulo 11, e o versículo 1. Eu queria que vocês me suportassem um pouco mais, um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém ainda, porque eu estou zeloso de vós. Vocês sabem o que é zelo? Neste sentido da palavra, é ciúme. Eu estou com ciúme de vocês. Né? Eu estou zeloso de vós, com zelo de Deus. Não é um ciúme humano, é o ciúme que Deus tem pelos seus filhos. Porque você sabia que Deus tem uma fraqueza? Hã? Você que tem filho, você que já gerou um filho, como você se sente quando alguém dá uns tapas na orelha do seu filho? Hã? O sangue esquenta, não é? Você não é pai. Hã? Já pensou? Você tem... Uma vez bateram no meu menino, outra criança bateu nele.
Menina pequenininha, cheguei em casa chorando. Aquelas brigas de colégio. Mas pra quê? Mas eu saí doido para procurar o pai. Eu não ia atrás da criança, né? Saí doido atrás fui na casa, fiz o maior escarcéu. Disse, tem uma coisa, se você não cuidar do seu filho, se outra vez ele bater no meu, porque eu ensino o meu a não ser violento, mas eu ainda continuo sendo. Eu não consegui deixar de ser violento ainda, mas eu estou ensinando o meu filho a não ser como eu. Agora, se outra vez ele chegar chorando em casa por causa do seu, aí nós vamos nos acertar, nós dois. Aonde eu teria coragem de fazer isso? Mas na hora o sangue esquenta, você vai defender seu filho. Então você mostra quanto que é fraco, né? Olha, você presta atenção a estas coisas, viu? Você presta atenção a essas coisas? Às vezes os nossos filhos dão sinais para nós. Dão sinais. Mas nós somos tão ocupados com as coisas de adulto que nós esquecemos o que passamos quando éramos criança e não damos atenção aos clamores, aos medos e os temores dos nossos filhos. Isso não é muito bom, não. É bom a gente prestar atenção. Eu lembro, eu apanhei muito quando era pequeno de outras crianças, de uma criança que tinha, de um marginalzinho que tinha. O fim dele foi triste, depois de adulto. Mas desde pequeno já mostrava aonde ia chegar. Seus pais não davam nenhuma cobertura, não tinha nenhuma estrutura dentro de casa. Ok, era me ver na rua, ele me batia. Não era de violência, era o filho do crente, já sabe. Filho do crente, aí todos podiam bater, todos podiam jogar pedra. Mas meu pai nunca foi atrás disso. Coisa de menino, mas para mim era terrível. Era um assombro. Eu esperei crescer um pouquinho, e depois de grande, o irmão desse marginalzinho veio me tirar terreiro, como diz, né? E era no meio de pessoas, não era mais sozinho, aí eu tive que dar uma de valente. Tadinho do camarada. Mas foi uma surra muito brava, porque depois que eu pulei em cima da barriga do camarada, segurei os dois braços, os dois sovacos dele com o joelho, eu bati até meus braços ficarem dormentes. Oh, meu Deus. Deus me livre de voltar para aquele tempo, viu? Deus me livre. Deus me livre. Veja, quando às vezes vocês pensam, nós pensamos que é besteira de criança, mas não é. Eles têm suas lutas, eles têm suas dificuldades. E eles não têm outras pessoas a quem confiar. Mas os pais estão tão ocupados com as coisas de adulto que os filhos nem chegam aos pais para contar suas dificuldades e seus problemas. E terminam aprendendo lá fora com os outros, quando deveria aprender, ter orientação de casa, do papai e da mamãe. Vocês sabem, isso é verdade. Isto é a verdade. Agora, eu estou falando isso porque eu citei sobre a fraqueza de Deus. Deus tem uma fraqueza. E a fraqueza de Deus é nós. Ele não suporta nos ver apanhando. Deus não quer que ninguém mexa o dedo em nós. Ele nos defende como você defende a menina dos seus olhos, não é? Então você olha, Paulo fala sobre a fraqueza de Deus. Ele diz que a fraqueza de Deus é mais forte, não é? Do que qualquer outra coisa, do que a fraqueza humana, mais ou menos assim. Paulo citou isso porque a fraqueza de Deus é e tal, e tal, e tal. Então Deus tem uma fraqueza. E se existe uma fraqueza em Deus, somos nós. A ponto dele entregar o seu primogênito para nos resgatar. Façam o que for, destrua o mundo, acabe com o planeta, mas os filhos de Deus, eles não toquem. Tem uma coisa, quem tocar em um deles vai ter que prestar contas a mim, vai ter que me encarar um dia e vão saber como é que um pai defende seu filho. Né? Vão saber como é que um pai defende seu filho. Então Deus é ciumento, Ele é zeloso. E este zelo de Deus, este ciúme de Deus, ele passa para todos nós, porque na verdade, uma família falando no modelo antigo de família estruturada, era ensinado que o irmão mais velho cuidasse dos outros menores, e um defendesse os outros, tomasse conta dos outros. O pai não está presente, a mamãe não está presente, mas somos irmãos, vamos cuidar uns dos outros, vamos ter zelo uns dos outros. O irmão Brano fala sobre sua família, 10 irmãos, creio, 10 irmãos, e ele diz, nós brigávamos como qualquer irmãos brigam, como qualquer família briga, não é? Saímos nos tapas, no quintal, mas quando saímos lá fora, ninguém ousasse pegar um de nós não, que todos iam defendê-lo, não é? Sangue, cuidamos uns dos outros. Bem, versículo 2 de 2 Coríntios 11. Porque eu estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo.
Mas eu temo, um temor, um receio, eu tenho aqui um certo receio, que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. Falei isso desde o iniciozinho da palestra, não foi? Sentidos corrompidos, mas as pessoas não sabem. Como eu vou saber que estou com o sentido corrompido? Porque a parte correta do sentido saiu fora. O que está é corrompido. Então eu não sei disso. A pessoa não sabe que perdeu a mente. A pessoa não sabe que está crendo numa mentira. Vê? Quando alguém desperta para a verdade, o que está acontecendo realmente é Deus lhe dando um novo entendimento, porque o velho foi ultrapassado, o diabo tomou conta daquilo. Vê? Se o sentido é corrompido, você vai agir de acordo com esta corrupção mental que está sobre você. E o que acontece quando o sentido é corrompido? Se apartam da simplicidade que há em Cristo Jesus. Para deixar isso mais claro, peguei uma outra tradução deste versículo 3. Mas temo que, como a serpente com a sua astúcia enganou a Eva, vossos sentidos sejam de alguma maneira extraviados, quer dizer, desviados, da sincera fidelidade a Cristo. Veja, isto para mim ficou mais esclarecido. Se apartam da simplicidade que há em Cristo Jesus. Mas esta outra tradução diz, de alguma maneira são extraviados da sincera fidelidade a Cristo. Porque foi o que Eva fez. Ela deixou de ser fiel. E quando uma pessoa deixa de ser fiel a outra, seus sentidos foram corrompidos. Sim, houve elogios, sorriso, agrado, representação. Falsamente, representação falsa. Primeiro a pessoa te coloca lá em cima e você se sente o bonzão de tudo, não é? Algumas expressões eu não vou usar, não é? Mas você se sente o bonzão de tudo, a mulher mais maravilhosa do mundo, não é? O que o espelho te diz, você já não acredita. O espelho está dizendo uma coisa, mas o fulano, o vizinho, disse outra. Você sabe que a cada dia está ficando mais feio? Mais velho, mais enrugado, mais acabado. Mas, por algum motivo, o elogio que ouviu te deixou lá em cima. Nem sente mais o chão. Sentido corrompido. Sentido corrompido. E agora o homem que deveria estar cuidando de sua família, cuidando de seus afazeres, se acha, como diz aí fora, o garanhão. E a mulher que deveria estar cuidando de seus votos, cuidando de sua vida, cuidando da sua casa, cuidando da sua moral, se sente agora que pode deixar todas para trás, que é a melhor de todas. E nem liga de ser a outra. E assim vai. É o que está acontecendo no mundo. O que houve? Degeneração. Degeneração, vem de degenerar, não é? Isso, degeneração mental. Sentidos corrompidos. Deixam de ser fiéis àquilo que acredita. Moral e bons costumes vai de água abaixo. E elas começam então a praticar outros atos, a fazer coisas que normalmente não faria. Coisas das quais normalmente esta pessoa fugiria. Porque você quer saber, quando fala-se todas as coisas que se comete, a Bíblia diz, resistir ao diabo. Claro, você não vai ver o diabo em pessoa, ele é espírito. Porém, ele se apresenta a você de várias maneiras, de várias tentações, você resiste. Mas quando se fala do ato em si, do ato do carnal, sexual, a Bíblia diz que você não deve resistir, deve fugir. Fugir, correr. E deixe atrás gritar, olha o mole, cabra mole. Fuja, corra. Porque se você tentar resistir, você fica. Você cai. Tudo é dito resista. Mas nessa parte é fugir da prostituição. Porque este foi o pecado principal. A sedução de Eva foi isto. Não foi uma maçãzinha que ela comeu. Foi um ato praticado. E o diabo está enganando as pessoas e escondendo isto desde o começo. Desde o início. Escondendo isso das pessoas. E uns dizem, não, foi um ato de desobediência a Deus. Ou diz, foi uma banana, ou diz, foi uma maçã, foi uma pera, foi uma uva, seja o que for. Mas a Bíblia fala diferente. E Salomão deixou isso bem claro. Quando diz tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come
limpa sua boca e diz: não cometi maldade. E eu não posso acreditar ou entender nessas palavras que ela comeu alguma comida, limpou a boca realmente e disse: não fiz nada de mal. Antes dele contar esta parábola, ele diz: tal é o caminho da mulher adúltera. Ela pratica o ato e diz: está tudo bem. Ninguém nem percebe, ele nem vai perceber. E assim vai. O mundo inteiro terá que se levantar um dia para prestar conta diante de Deus de seus atos. E aquilo que ninguém sabe, que você esconde de si mesmo, terá que ser apresentado naquele dia. A menos que você caminhe na luz, para que o sangue de Jesus Cristo te limpe de todo o pecado. E aí, mesmo que o diabo tente mostrar tua vida, falar de tua vida, ou apresentar diante de Deus teus atos, Jesus Cristo, nosso advogado, dirá: está apresentando o quê para mim? O que é que tem nesse papel que tu anotou? Anotei tudo que ele fez, tudo que ela fez. Olha como está aí. Está branco, não tem nada escrito, porque o sangue, a borracha de Deus, apagou tudo aquilo. Vê? Apagou. Então tudo aquilo de volta é lançado para Satanás, porque ele é o autor do pecado, é o autor da mentira. Tudo que ele fez as pessoas fazerem, ou tudo que ele fez os filhos de Deus cometerem, quando eles dão a preeminência a Deus e dão a volta por cima, aquele pecado, aquela mancha, volta para a sua fonte de origem, que é Satanás. Tudo aquilo será lançado no lago de fogo. Vê? Como eu posso me apresentar diante de Deus sem mancha, como diz Paulo? É ter sobre mim a cobertura do sangue, a borracha de Deus que apaga tudo. E é o segredo de Deus sobre o perdão que Ele nos perdoa é tão simples e é tão extraordinário. Ele perdoa e esquece. Vocês sabem disso, não é? Vocês sabem disso. Ele te perdoa e esquece. Eu cometi um grande mal, Senhor. Eu não sei o que fazer da minha vida. Estou perdido. Nada mais vale a pena. Eu recorro a Ti. Eu procurarei nunca mais fazer isto. E você realmente se arrepende. William Branham disse que Deus te perdoa e esquece. E esquece. Diante de Deus você nunca fez aquilo. Se por algum motivo você chegar a cometer a mesma coisa, se o diabo conseguir te pegar lá na frente e te levar a cometer o mesmo ato, se você realmente vai a Deus arrependido de seus pecados, Ele não vai te perdoar pela segunda vez, porque não houve uma primeira vez. Ele vai te perdoar como sendo a primeira vez. E Ele te perdoa e esquece. Você não vai encontrar isso nas mensagens. William Branham ensinou isto para o reverendo Pierre Green. Disse: irmão Green, é assim que é com Deus. Se você for a terceira vez a Deus pedir perdão, Ele estará te perdoando pela primeira vez, porque você nunca fez. Agora, qual é o segredo que há nisto para com os filhos de Deus? É que você, sabendo desta forma de Deus agir com você, você procurará não abusar da graça de Deus. Porque a paciência de Deus tem limite. Sua graça é infindável, mas a sua paciência tem limite. Não queira estourar a paciência de seu pai. Por isso que é dito: ande dentro dos limites. Aquele que persevera, não é? E não se extravia dos limites da doutrina de Cristo, esse tem tanto a Deus como tem o seu filho. Mas se você sair fora, se extrapolar o limite, você perdeu. Você está fora, está por sua própria conta e risco. E quem de nós, sabendo como somos, sabendo quão frágeis somos, quem de nós quer caminhar por sua própria conta e risco? Misericórdia. Eu sei que o primeiro passo que eu desse por minha própria conta seria para o caminho errado. Então é melhor que Deus não tire sua mão de misericórdia de cima de nós, não é? Nos sustente a cada dia, amém? De pé. E eu agradeço a Deus esta oportunidade. E agradeço a vocês pela paciência, pela boa vontade que vocês têm de nos ouvir. Porque, como disse Paulo, como pregará se não tiver quem ouça, não é? Como vou pregar se não tiver vocês para ouvir? E assim ele disse para os seus membros, vamos dizer assim: vocês são a coroa do meu ministério. Porque eu não poderia ensinar se não tivesse ninguém para ouvir o ensino. E se eu ensino é porque eu me sentei também para aprender. E se vocês têm essa paciência para aprender, vocês são também ensinadores, porque poderão levar o ensino adiante. Amém? Pai bendito, te rogamos tua bênção sobre as nossas vidas nesta hora.
e pedimos perdão por nossos pecados, nossas fraquezas, por sermos tão limitados, Senhor. E Tu um Deus tão grande, tão grandioso, e nós estamos confiados nesta hora unicamente na Tua justiça. Pedimos que o Senhor guarde a cada um de nós. Estamos neste ambiente simples, quente, mas, Pai, nós não estamos reclamando disso, porque mais quente será o lago de fogo, e estamos tão felizes por não estarmos destinados a ir para lá. E estamos tão felizes por nosso destino final, ou eterno, ser ao Teu lado com os santos anjos e todos aqueles que viveram a Tua palavra. Pedimos que o Senhor unja nossas mentes, proteja nosso entendimento e nos faça ver aquilo que é correto, nos anime a fazer o que é certo e nos desanime quando quisermos fazer aquilo que não é da Tua vontade. Oramos pelas pessoas aqui presentes, aqueles que estão enfermos, que estão aflitos, aqueles que nem sabem que estão doentes, porém de alguma forma estão. Pedimos que o Senhor entre em cena e cure-nos, liberte-nos, tanto no físico quanto na alma. Ajude os casais, Pai bendito, as famílias, os filhos, o esposo, esposa, que todos sejam abençoados com a bênção da Tua palavra e haja restauração, reestruturação nos lares, nas vidas dos meus irmãos e minhas irmãs. Não só destes aqui presentes, mas aqueles que ouvirem no futuro esta gravação, que todos possam ser alertados e despertados pelo Senhor e que possamos viver uma vida tal e a ponto de quando chegar naquele momento que o Senhor chamar, possamos estar naquela lista e que nossos nomes sejam também chamados e possamos dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. E quando se fizer chamada, cremos que estaremos presentes para atender o Teu chamado, Pai. Sustenta-nos até aquele momento. No nome amoroso de Jesus Cristo, nós oramos e Te pedimos. Amém. Que o Senhor vos abençoe.